Olá, gente querida, paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Escola Bíblica Comentada. Eu sou Elton Viana, estaremos juntos estudando a revista da nossa lição do nosso segundo trimestre, que tem como o tema 1º e 2 Timóteo, Tito e Filemão, servos de Jesus e da Igreja. Esta revista que nós estamos estudando, esse nosso segundo trimestre, a revista da PEC, né? Programa de Educação Continuada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber de primeira mão as nossas postagens, as nossas aulas aqui. Eu coloco diária, ou seja, toda semana aqui para o nosso aprendizado, tá bom? Estamos aqui gravando esta aula. Para quem não sabe, eu gravo a aula, eu sempre gravo aqui pela madrugada, né? São 3 horas e 51 minutos, faltam 9 minutinhos para as 4 da manhã. A gente está aqui gravando essa aula para você, para dar um suporte aos nossos professores e para a gente ter aquele contato direto com os nossos alunos, para aprendermos uns com os outros, tá bom? A nossa lição, a lição de número 9, que tem como assunto da lição toda a escritura é inspirada. Uma aula maravilhosa que tem como texto áureo: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. 2 Timóteo 3:6. A verdade prática diz assim: quando abrimos a Bíblia, abrimos a alma para ouvir o próprio Deus falar conosco. Olha só que coisa maravilhosa. Por isso que é importante ler a Bíblia diariamente, por isso que é importante meditar na Bíblia diariamente, porque a Bíblia é Deus falando conosco. E tem muita gente que está procurando ouvir a voz de Deus, tem muita gente que está procurando falar com Deus e ouvir Deus, mas está procurando no lugar errado, está procurando de forma errada. A melhor forma para Deus falar com você é na leitura da palavra, na dedicação da palavra. Então, se você não tem o hábito de ler a palavra, você não tem o hábito de ouvir Deus, de falar com Deus. A oração, a leitura da palavra é a forma mais eficaz, vamos dizer assim, de você falar com Deus e ouvir o próprio Deus. Vamos adentrar nossa aula, tocando em todos os tópicos e subtópicos de forma prática e objetiva, tá? E nosso primeiro subtópico, aliás, a introdução vai dizer que no capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo descreve com clareza as marcas da apostasia e o ambiente espiritual dos últimos dias. A descrição não se limita a um futuro distante, mas se aplica ao tempo presente, já em manifestação desde os dias apostólicos. Em contraste com a impiedade crescente, o apóstolo exorta Timóteo a permanecer firme nas Sagradas Escrituras, cuja inspiração e suficiência são destacadas como âncora para tempos difíceis. O Evangelho não depende da aprovação cultural, mas da autoridade eterna da Palavra de Deus. O Evangelho não precisa ser melhorado, não precisa ser adaptado. A palavra não precisa ser melhorada, não precisa ser ajustada, não precisa ser atualizada. A Bíblia é eterna. O Evangelho é um só, é o Evangelho que Cristo nos deixou. Então não precisa mudar, não precisa inventar. Já falamos muito isso aqui nas nossas aulas. O primeiro tópico vai falar sobre os perigos dos últimos dias. O primeiro subtópico fala sobre tempos difíceis. Tempos difíceis que está nosso apóstolo Paulo, né, em 2 Timóteo 3:1. Ele diz assim, ó: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão
tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui eu destaquei, é importante que você leia a revista, eu sempre estou orientando aos alunos, é importante que você leia a revista pelo menos 2 vezes por semana. Você lê um tópico por dia, tá? E aí você vai ler a revista 2 vezes por semana até chegar à aula. Por que é importante você ler a revista? Porque quando o professor destacar aqui o que ele vai fazer a aplicação, você já leu. Vai ficar fácil para o entendimento. Você não está ouvindo isso pela primeira vez. Então, vai ficar muito bom, tanto para você quanto para o professor. E eu destaquei aqui da metade para o final, o comentarista coloca assim: o avanço do mal não deve surpreender os que seguem a Cristo. Então, se você ler o tópico todinho, você vai encontrar esse destaque aqui: o avanço do mal não deve surpreender os que seguem a Cristo. Por quê? Porque o cristão, não foi chamado para viver assustado, com medo, mas o cristão foi chamado para viver vigilante, firme, perseverante. Jesus declarou o seguinte, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Está lá em Mateus 24:12. Tá? Então, o cristão ele não foi chamado para viver assustado. Irá acontecer, é necessário que aconteça? Sim. Mas eu não preciso estar assustado com isso, eu não preciso estar preocupado com isso, porque eu tenho que estar firmado em Cristo. Então, quem conhece a palavra permanece preparado. Tá? Ele não se desespera diante desse cenário atual que estamos vivendo. O mundo está aí numa decadência moral, mas a igreja, o cristão, ele não vai ficar preocupado com isso, ele não vai ficar desesperado com isso. A vigilância espiritual é mantida através da oração, leitura da palavra, da comunhão com Deus. Tá? Então, o avanço do mal, ele não deve produzir medo no coração dos servos de Deus, de forma alguma. Ele não pode produzir medo. Mas a vigilância, a fidelidade e perseverança é o que tem que estar constante conosco. A gente precisa se preocupar com isso, não. A fidelidade, né, e perseverança tem que estar constante em nossa vida. Para quê? Porque quando acontecer esse tipo de coisa, a gente está tranquilo, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Então, quem permanece firme em Cristo vencerá. Por quê? Porque a luz sempre prevalece diante das trevas. O mundo está em trevas, mas a igreja é luz. E a luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. Tá certo? Então, se você é luz, você não deve se preocupar com o que vem acontecer no mundo atual. Tá? Aí o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, o que vai acontecer, meus irmãos? A Bíblia diz assim: não vos preocupeis com o dia do amanhã, basta cada dia o seu mal. Está servindo a Deus? Está servindo a Deus com fidelidade? Continue, persevere, se mantenha firme. Tá? Então o comentarista deixa isso aqui: o avanço do mal não deve surpreender quem serve a Jesus Cristo. Tá bem? Vamos para o segundo tópico. Fala características do mal. Está em 2 Timóteo 3:2, que Paulo diz assim a Timóteo: pois os homens serão egoístas, serão avarentos, jactanciosos, né? Agora não sai a palavra, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Paulo está escrevendo aqui a Timóteo. E o comentarista ele destaca aqui no nosso segundo subtópico, ele diz assim, começa com egoísta, o amor desordenado por si mesmo, avarentos, amor pelo dinheiro, e chega a sem afeição natural e cruéis. Isto é, perversão dos afetos naturais. Então aqui, as características do mal. Então ele está falando aqui de pessoas egoístas, né? De pessoas tem o ego no coração, né? O egoísmo é uma das marcas mais perigosas do coração humano. Quando o homem coloca a si mesmo, né, coloca o seu eu acima de Deus, acima das pessoas, acima do próximo, então ele
quando ele coloca a si mesmo acima de tudo, no centro de tudo, Deus e as pessoas, Deus e o próximo, passa a ser assunto secundário. 2 Timóteo 3:2 diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, egoístas. Então, o egoísta, ele pensa apenas no seu benefício, ele só pensa nele. Ele não se importa com a dor do outro, ele não se importa com a dor do próximo, se alguém está sofrendo ali perto dele, se alguém precisa de um abraço, se alguém precisa de atenção, se alguém precisa de uma palavra, ele não está nem aí, ele só pensa nele, tá? Então ele vive guiado pelo orgulho, pela vaidade. Essas são as características da pessoa egoísta, vive guiado pelo orgulho. E Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória. Então é um problema muito sério, é um problema sério a questão do egoísmo, né? Do egoísta. Quem vive somente para si nunca experimenta o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho. As pessoas que vivem só para si, que não pensam nos outros, que colocam Deus em segundo plano. E o egoísmo é o quê? É o excesso de amor por si mesmo e a ausência de amor por Deus e pelo próximo, em excesso. Então o Evangelho nos chama para abandonar o eu e viver para Cristo. Tá? O Evangelho, o convite do Evangelho é para que eu possa abandonar este eu eu sou, eu não sou, não, Deus está em mim, eu sou alguma coisa porque Deus está em mim. Eu faço alguma coisa porque Deus habita em mim. Eu consigo ser alguém, eu consigo proporcionar algo para alguém porque existe um Deus que habita em mim. Tá? Então o egoísmo não pode fazer parte da jornada cristã. No final do subtópico, o comentarista coloca assim: o servo de Deus deve avaliar constantemente seu coração à luz da palavra. O servo de Deus deve avaliar o seu coração constantemente segundo a palavra. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então o coração ele representa o centro das intenções, pensamentos e desejos do homem. Irmãos, a Bíblia ela mostra que o coração do humano ele é inclinado a um engano. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então o que nós podemos aprender? Que Deus ele não procura a perfeição humana, ele não procura a perfeição em mim. O que Deus procura em mim? Deus procura em mim um coração quebrantado, um coração que se volta para Ele, coração puro. Salmo 51:10, Davi na sua oração, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, é isso que Deus procura. Ele procura um coração puro, um coração quebrantado, um coração que se humilha diante de Deus, que reconhece a sua fragilidade, reconhece que é humano, reconhece que é dependente da misericórdia e da graça de Deus. Que tem gente que acha que é autossuficiente, tem gente que acha que ele não depende de Deus. E não é esse tipo de pessoas que Deus está procurando. Deus está procurando alguém que viva na sua dependência. Deus está procurando alguém que vive debaixo da sua graça, da sua misericórdia, que entende que sem a graça e a misericórdia de Deus não vá para lugar nenhum. Então, fica aqui esse aprendizado que o servo de Deus tem que avaliar o seu coração constantemente à luz da palavra. Por isso que é importante ler a palavra, porque quando eu leio a palavra, ela me lê. Eu estou lendo a palavra e a palavra está dizendo comigo como é que está seu coração. Dá para mudar um pouquinho? Dá para mudar isso aí? Bora mudar? Bora ajeitar? Bora ajustar? Não está de acordo com a palavra, não está de acordo com aquilo que o Evangelho exige. Então, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu busco a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu entendo que eu tenho que mudar o meu coração. Bem? Terceiro subtópico fala: foge também destes. Paulo está dizendo para Timóteo, 2 Timóteo 3:4.
E aí ele vai dar aqui as características, né? De fugir de quem? Destes quem? 2 Timóteo 3:4. 3, de 4 a 5. Fugir de quem? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, Paulo está dizendo aqui para Timóteo. O comentarista, na metade do comentário, você procure aí, vai dizer assim, ó: o apóstolo não diz para confrontá-los apenas, mas para fugir dele. Paulo não está dizendo assim para Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo, não é apenas para enfrentá-los, ou seja, não é apenas para combater, não é apenas para refutar. Foge, afasta-te, sai daí, sai de perto. Paulo está dizendo para Timóteo, você tem que repudiar esse comportamento deles e não se aproximar deles. Foge desse tipo de gente. E a gente entende o seguinte, que o servo de Deus ele precisa discernir, ele tem que ter discernimento e manter distância de influências que corrompem a fé. As minhas companhias, as pessoas que me cercam, o que elas estão produzindo em mim? Que tipo de influência eu estou tendo? Está contribuindo para a minha vida espiritual ou está me prejudicando? Eu tenho que ter esse discernimento. Se isso não está compatível com aquilo que a Bíblia diz, eu preciso tomar uma posição, eu preciso me posicionar e me afastar dessas pessoas. Então, eu preciso ter um cuidado para não ser corrompido, a minha fé não ser corrompida. Pessoas que negam a eficácia do Evangelho, dizem conhecer a Deus, mas vivem na prática do pecado, frequentam ambientes religiosos, mas não possuem mudança de caráter, gente. Tem muita gente que vai no culto, até gosta da igreja, gosta dos cultos, gosta da liturgia dos cultos, gosta, até chora ouvindo os louvores, ouvindo a palavra. Mas são pessoas que não se convertem nunca. Pessoas que nunca têm mudança de vida, nunca experimentaram um novo nascimento. E aí, comportamento totalmente distorcido, aquilo que diz a palavra. E a gente tem que tomar um cuidado para a gente não se envolver com isso e acabar sendo influenciado. Ah, mas eu sou forte, irmão. Não tem isso, não. Não existe negócio de eu sou forte. Uma hora você vai estar vulnerável. Daqui a pouquinho a gente vai estudar mais sobre isso. Mas uma hora você vai estar vulnerável. Tem horas que a gente está vulnerável e o inimigo só quer essa oportunidade para nos atacar. Só quer essa oportunidade para nos atingir. Então são pessoas que têm aparência espiritual, porém sem compromisso verdadeiro. Por isso que Paulo chama eles de traidores, atrevidos, ou seja, desleais, arrogantes, sem temor a Deus, não aceita correção. Pode observar, esse tipo de gente, eles não aceitam correção. Se tu abrir a palavra e falar que eles estão errados, ele vira seu inimigo. Eles não querem correção de jeito, não querem aprender de jeito nenhum. Tá? Eles desprezam a autoridade da palavra, eles desprezam a autoridade espiritual. Tá? Eles não têm autoridade espiritual, eles não têm liderança, esse tipo de gente. Eles não têm pastor, eles não têm igreja, eles não têm ninguém que os lidere. Mas meu pastor é Deus. Sim, meu pastor é Deus. Mas nós temos liderança, existe um princípio que nós seguimos. Então, são pessoas que falam coisas sem sabedoria, como já falamos agora há pouco, vivem guiado pelo orgulho. Eles são mais amigos dos prazeres, diz aqui Paulo. Eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, uma das marcas dos últimos tempos é o amor exagerado pelos prazeres.
né? Troca a oração por entretenimento, troca a santidade por satisfação momentânea, aquela coisa ali, aquele prazer momentâneo. Eles negociam a santidade, negociam a vida espiritual. Eles buscam mais agradar a carne do que obedecer a Deus. Então, quem ama mais o prazer do que a Deus perde a sensibilidade espiritual. E é isso que vem acontecendo com essas pessoas. Eles perderam a sensibilidade espiritual. Por isso que Paulo vai chamar eles aqui de traidores, atrevidos, tá? Pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Então, quanto a estes, meus irmãos, foge, sai fora desse tipo de gente, tá? A Bíblia não é que eu estou incentivando a você a não ter amizade com pessoas que não professam a sua fé, porque existem pessoas que têm pelo menos temor. Você fala do amor de Deus para ele tem temor, ele tem educação, ele ouve com carinho, ele ouve a palavra, ele respeita a palavra, ele tem temor pela palavra. Agora tem gente, irmão, são pessoas incircuncisos de alma e de coração. Vamos para o nosso segundo tópico, que vai falar: Deus livra das perseguições. O primeiro subtópico alguém pode perguntar por que eu não leio aqui a introdução aqui dos tópicos, né? Aqui, quando eu falo aqui o tópico, tá bom? Aí vem com essa introdução. É porque eu estou resumindo a aula de forma prática e objetiva para ajudar você. Então, assim, você vai dar sua aula, você já vai ler isso aqui, o aluno já está lendo aqui, então aqui eu estou só fazendo a aplicação prática para melhor entendimento, tá bom? O primeiro subtópico fala as perseguições ao apóstolo Paulo. As perseguições ao apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo 3:11, viu? Paulo vai dizer assim, 2 Timóteo 3:11: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então veja bem, na metade do comentário aqui, nos comentários coloca: o propósito de citar esses episódios é mostrar que o verdadeiro ministério cristão é marcado por renúncia, resiliência, não para se vangloriar, mas para se vangloriar ou despertar pena. Então, assim, o chamado cristão, ele envolve abrir mão da própria vontade para cumprir a vontade de Deus. Se você diz que tem chamado de Deus, foi chamado por Deus, e você não entender isso aqui, é complicado você ter uma vida cristã produtiva. Por quê? Porque nós somos chamados para viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, é agradável e é perfeita. Então o ministério, ele exige renúncia, né? Ele exige renúncia. Que tipo de renúncia? Renunciar ao ego, renunciar aos desejos carnais, renunciar o reconhecimento humano. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser aplaudido, ovacionado. Evangelho, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ser idolatrados. Tem muita liderança aí que quer ser idolatrada, quer ser colocada em lugar de destaque, como eu, né? Quando falamos agora há pouco, o ego lá em cima, egoístas. Mas Jesus não nos chamou para isso, não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou, Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo,
Então o chamado do Evangelho é para eu negar a mim mesmo, é para eu negar a mim mesmo, abandonar o meu eu e viver a vontade de Deus. Então o verdadeiro ministro do Evangelho, ele entende que servir é mais importante do que aparecer. O ministério é sustentado pela... por exemplo, o servir não é... O serviço é mais importante do que ser visto. Não tem muita gente que não está nem aí com serviço. Ele quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser reconhecido. E não foi para isso que Jesus nos chamou. E aqui também o comentarista fala sobre renúncia e resiliência. A resiliência espiritual, o que é isso? É a capacidade de continuar obedecendo a Deus mesmo em tempos difíceis. E essa é a resiliência espiritual. Paulo enfrentou perseguições, críticas, prisões, aflições, abandono, mas mesmo assim permaneceu firme. Então, quem foi chamado por Deus não desiste por causa das lutas. Então, isso é resiliência espiritual. Então, nós não fomos chamados, aqui também o comentarista coloca, não para vangloriar, para não se vangloriar. Nós também não fomos chamados para se vangloriar, tá? Paulo, ele transformava suas dores em palco para, ou seja, ele não transformava suas dores em palco para autopromoção, né? Para se promover. Então existe uma diferença, escute isso aqui. Existe uma diferença entre testemunhar para glorificar a Deus e expor o sofrimento para alimentar a vaidade espiritual. Tem gente, eu vou contar um testemunho, mas esse testemunho não glorifica a Deus. Eu gosto muito de ouvir testemunho. Eu gosto muito e vejo isso como algo produtivo na igreja, como algo maravilhoso na igreja, edifica a nossa fé. Mas qual o objetivo do seu testemunho? Irmão, porque a gente escuta cada testemunho aí, que o camarada fala, se orgulha mais do que ele foi, do que o que Deus fez na vida dele, do que ele é. Então assim, ele coloca o que ele foi num pedestal e levanta uma bandeira. Aquilo que era para ele se envergonhar de ter sido, de ter feito, ele conta assim como se ele estivesse orgulhoso daquilo. Isso é muito preocupante, muito, assim, eu fico observando cada testemunho na internet, o pessoal coloca aí, eu já fiz isso, já fiz aquilo, cada atrocidade, cada coisa feia, irmão, que é para o ser humano ter vergonha de falar. Que era para ter esquecido isso aí, abandonado, era para ter apagado isso da memória. Mas a pessoa vive contando aquilo com louvor, vive contando aquilo com tanto orgulho, que aquilo não glorifica a Deus. Observe que as pessoas que quando contam esse tipo de testemunho, ele glorifica a si mesmo. Eu era, eu. Mas o sofrimento... ele não é o sofrimento que vem na nossa vida não é para isso, tá? Não é para expor vaidade. Quando eu contar um testemunho, quando eu contar uma experiência espiritual, essa experiência é para glorificar a Deus. Por quê? Porque ela vai edificar vidas, vai edificar pessoas, vai incentivar o meu irmão a prosseguir mais um pouquinho. Fica aqui esse aprendizado. Deus fez algo na tua vida impactante? Deus fez algo na tua vida que glorifica a Ele? Conte. Não perca a oportunidade. Vá lá com o pastor, com o dirigente da igreja, com o seu líder. E peça para ele, eu preciso contar uma experiência que eu vivi. Preciso contar o que Deus fez na minha vida, para a glória dele. Agora, irmão, não me venha com testemunho. Uma coisa é testemunho, outra coisa é testemunho, né?
Então Paulo, ele não buscava, ele não transformava essas dores em palco para se promover. O verdadeiro cristão, ele não vive buscando aplausos. Ele não usa o ministério para engrandecer o seu nome. Ele entende que toda a glória pertence a Deus. João 3,30 diz: importa que ele cresça e eu diminua. Então o verdadeiro servo também não busca. O comentarista ele coloca aqui não se vangloriar e não despertar pena. O verdadeiro servo ele não busca despertar pena. Alguns usam as dificuldades para manipular emoções e obter reconhecimento, claro. Mas o servo fiel, ele confia em Deus silenciosamente. Ele confia em Deus de forma silenciosa. Ele suporta com maturidade e continua servindo, mesmo ferido, mesmo abatido, moído, quebrado. Mas ele mantém ali sua fidelidade, ele mantém a sua confiança em Deus. Jesus sofreu em silêncio muitas vezes e permaneceu obediente até o fim. Tá? E com isso a gente vai para o nosso segundo subtópico. O Senhor livrou de todas, que está no versículo 11. Paulo vai dizer aqui, o Senhor livrou de todas, segundo Timóteo capítulo 3:11. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Metade para o final, já para o finzinho aqui, lá no fim do comentário da revista, vai dizer assim: essa convocação deve nos animar hoje, ainda que venham perseguições, podemos confiar no Deus que livra, sustenta e transforma cada aflição em oportunidade de crescimento e testemunho. Olha só que legal, que maravilha. Nos livra, sustenta e transforma cada aflição em oportunidade de crescimento e testemunho. Então, mesmo diante das adversidades, Deus continua ao lado dos seus filhos. Deus continua do lado daquele que serve a Ele com fidelidade. José foi vendido, mas Deus estava com ele. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus estava lá, fechou a boca dos leões. Paulo foi perseguido, mas permaneceu firme. Então a presença de Deus é maior do que qualquer oposição, irmão. Você está sendo perseguido, está tendo oposição, e isso eu disse em outra aula, e isso é visto com um ponto positivo. Você está no caminho certo. Então assim, a presença de Deus é maior do que qualquer luta, qualquer perseguição, qualquer prova, qualquer adversidade. Nós não devemos medir o amor de Deus pela circunstância. Mesmo na dor, Ele continua presente. Mesmo na dor, Ele continua nos livrando. Sabe? 2 Timóteo 4,17 diz: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Olha que coisa maravilhosa. A luta está grande. Paulo está enfrentando aflições. Paulo está enfrentando perseguições. Paulo está sendo castigado, mas ele está dizendo assim: o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Você não vai morrer nessa luta, você não vai perecer nessa prova, você não vai desistir da caminhada, porque Deus está te assistindo, está te vendo, e Ele sabe até onde você pode suportar, Ele sabe até onde você pode ir. Creia nisso, você não vai perecer. O comentarista, então, ele deixa isso aqui bem claro pra gente, né? Pra gente crescer, ter mais maturidade espiritual. Então, o que é as aflições? As aflições, ela produzem crescimento espiritual. Por isso que muitas das vezes crescemos, aliás, nós crescemos mais nos desertos do que nos tempos de conforto. Não é verdade? A aflição pode ser uma escola espiritual para formar servos mais fortes e maduros. Por quê? Porque nós crescemos mais quando nós passamos pelos desertos.
Eles que não é essas lutas, é essa perseguição, é essa prova que vai te deixar mais forte, que vai te deixar mais maduro, vai te manter mais firme, tá? Então o sofrimento, ele diz aqui o comentarista, que Deus transforma cada aflição em oportunidade de crescimento e testemunho. Então esse sofrimento ele vai gerar testemunho. Lembra que nós falamos agora há pouco? Deus usa as nossas experiências para alcançar outras vidas. Irmão, isso que tu está passando aí tem um propósito. Tem um porquê. Você vai mudar vidas, pessoas serão transformadas, pessoas serão edificadas. Pessoas serão levantadas através do sofrimento, através dessa experiência que você está passando. Creia nisso. Porque pessoas observam nossas reações nas dificuldades. Entendeu? Não pense que você não está sendo observado, não que está. A pessoa vai olhar assim, rapaz, essa pessoa suportou tudo isso, realmente Deus é com ele. Vale a pena servir esse Deus. Então o testemunho de um crente fiel fortalece muita gente. Fortalece outros irmãos. Fortalece outras pessoas. Eu preciso entender isso. Quem permanece firme em meio à dor, olha, observe bem isso. Quem permanece firme em meio à dor, prega sem palavras. Ele não precisa montar sermão. Ele não precisa, sabe? Assim, não precisa do ponto de vista de que as suas ações, o seu jeito, a sua reação já é uma pregação. Então ele prega sem dizer uma palavra. Ele prega no silêncio. Por quê? Porque a sua reação, o seu testemunho em meio à luta já é uma pregação. Então a sua luta pode ser um instrumento que Deus usará para inspirar alguém a não desistir. Creia nisso. Acredite nisso. Essa luta que você está passando aí pode ser um instrumento poderoso que Deus estará usando para inspirar alguém. Amém? Vamos ao nosso terceiro subtópico que fala: perseguições são inevitáveis. 2 Timóteo 3, 12 e 13. Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A metade, a comentarista coloca assim, não há como viver para Cristo com integridade sem entrar em conflito com valores distorcidos da sociedade. Então, não tem como viver para Cristo com integridade sem entrar em conflito com este mundo, com esse sistema. Por quê? Porque a luz, ela incomoda as trevas. A luz, ela sempre vai incomodar as trevas. Quem decide permanecer fiel ao Evangelho precisa resistir às pressões em uma cultura que relativiza tudo, né? Relativiza principalmente a verdade. Exalta o egoísmo, como já falamos aqui. Despreza os princípios de Deus. Não tem como não entrar em choque com essa sociedade. E é interessante que Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu não posso me conformar com esse mundo, eu não posso viver de forma que esse mundo vive. Eu não posso ser conveniente, eu não posso concordar, porque já falamos em algumas aulas aqui que o pecado, primeiro você concorda, depois você tolera, daqui a pouco você está praticando, está aceitando. Primeiro você aceita, tolera, aceita, daqui a pouco está praticando. Mas nós somos chamados, a igreja foi chamada para viver firme, permanecer firme. E permanecer firme exige coragem, exige posicionamento, discernimento e compromisso com a palavra, principalmente.
Então, mesmo quando isso resulta em rejeição, já falamos aqui que tem muita gente, falamos em outra aula, que muita gente que tem dificuldade de falar a verdade. Tem muita gente que tem dificuldade de pregar a verdade porque tem medo de rejeição, tem medo de ser cancelado, tem medo de não ser aplaudido, tem medo das críticas, das perseguições. Mas assim como Paulo alertou a Timóteo sobre os tempos difíceis, também hoje somos chamados para manter fidelidade em meio à corrupção moral e espiritual que estamos vivendo. Então o convite do Evangelho é para a gente fazer a diferença no meio dessa sociedade. Então o mundo ele possui valores contrários ao reino de Deus. Falamos agora há pouco. São valores que entra na não condiz o que a verdade, a Bíblia ensina. Falamos sobre egoísmo, então eles têm egoísmo em vez de amor, mentira em vez de verdade, prazer em vez de santidade, naquele prazer mundano, aparência em vez de caráter, porque caráter, irmão, não é carisma. Tem gente que pensa que uma coisa é ter carisma, outra coisa é ter caráter. Então nós somos chamados, não, nada contra o carisma, é até bom, mas carisma com caráter. Tá? E no final do subtópico, o comentarista coloca assim: a verdadeira vitória está em permanecer firme, mesmo em meio ao fogo das provações, confiando que o Senhor nos sustentará e nos recompensará. Vai valer a pena, querido. Vai valer a pena cada luta, cada prova, cada adversidade que enfrentamos aqui. Não pense que isso aí vai ser em vão. A sua fé não será em vão, não será vã, tá? Não vai ser perdido, haverá uma recompensa de Deus. Permaneça fiel, permaneça firme. Tá indo todo mundo, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que só um esteja fazendo. Então, você está fazendo certo, continue. Está no caminho certo, continue. Então, o cristão ele é chamado para ser diferente, ser sal da terra, ser luz do mundo. E quando nós lemos aqui Romanos 2,12, é não se conformar com este século. É não se conformar com este mundo, com esse sistema. É viver de maneira santa e íntegra diante de Deus. Então, quem vive para agradar a Cristo, pode ficar tranquilo. Quem vive para agradar a Cristo, meu irmão, pode esperar perseguição. Sempre você vai ser mal compreendido, por esta sociedade. Você vai ser perseguido, porque isso é evangelho. Mas vale a pena permanecer fiel. É melhor permanecer fiel do que negociar princípios para ser aceito pelos homens. Tem muita gente negando a fé, nós estudamos isso na lição passada. Tem muita gente negando a fé para ser aceito pelos homens, ou para não sofrer perseguição, para não sofrer rejeição. A integridade cristã ela é um testemunho poderoso em um mundo marcado pela corrupção dos valores, é o que estamos vivendo nos últimos dias. Então, que possamos permanecer firmes. E com isso nós vamos para o nosso último tópico, que é o tópico 3. Toda a escritura é inspirada. Então, por isso que Paulo ele orienta Timóteo, aqui no primeiro subtópico, ele vai dizer assim, permanece no que aprendeste. Está 2 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Ele diz, permanece no que aprendeste. Ele diz assim, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Tá? Então assim, o comentarista coloca assim, Paulo exorta o jovem pastor a não ceder à pressão do ambiente hostil, mas manter-se fiel à doutrina que conhecia profundamente. Conhecia por quê? Porque a sua mãe, a sua avó lhe instruiu, nós já estudamos isso aqui. Ele conhecia profundamente. O servo de Deus não pode viver movido por mudanças deste mundo.
Ele não pode se adaptar às mudanças deste mundo. A verdade do Evangelho, ela permanece eterna. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. O Evangelho, ele não muda. Ele permanece eterno. Então eu não posso ser moldado. Eu não posso ser moldado por este mundo. Eu preciso manter firme aquilo que a Bíblia me ensina. Então quem conhece a palavra, as Escrituras, ele precisa permanecer firme, né? E nós somos chamados para isso. Então não ceder à pressão aqui que Paulo fala, do ambiente hostil. Por quê? Porque o contexto que Timóteo está vivendo aqui era marcado por falsos mestres, perseguições, corrupção moral, pessoas amantes de si mesma e dos prazeres, como nós já falamos agora há pouco. Mas mesmo assim, Paulo não manda Timóteo recuar, mas resistir. Então, irmão, o ambiente que você está, o ambiente que você... o seu ambiente, o seu reduto, pode ser contrário, mas a fidelidade deve permanecer. Não é porque você está aí que você é daí. Você é diferente. Você foi chamado para ser diferente, foi chamado para fazer a diferença. Então, a pressão do mundo jamais pode ser maior do que o compromisso com Deus. Vem a pressão do mundo, vem a tentação, mas você tem que lembrar, nós precisamos lembrar, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a palavra e eu não posso abrir mão disso. Tá? Então, Paulo diz aqui, o comentarista, né, Paulo exorta o jovem pastor a não ceder à pressão do ambiente hostil, mas manter-se fiel à doutrina que conhecia. A doutrina ela fortalece e prepara o servo de Deus. Então a palavra, que também Paulo fala aqui, o comentarista fala sobre a questão, a doutrina que conhecia profundamente, ou seja, a doutrina que ele foi ensinado. Por quê? Ele tem que permanecer firme à palavra, que toda a escritura, Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus, porque a palavra ela ensina, né? A palavra ela corrige, a palavra ela exorta. Então quem permanece na sã doutrina não é levado por engano, por vento de doutrina. Quem permanece na sã doutrina mantém discernimento espiritual. Quem permanece na sã doutrina está sempre preparado para toda boa obra. Bom, querido? Então, resumindo, uma igreja forte nasce de crentes firmados na palavra. Né? E isso nos leva ao segundo subtópico, que vai falar sobre toda a escritura inspirada por Deus. 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Paulo escreve a Timóteo dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Queridos, o comentarista diz assim, esse versículo é uma das declarações mais importantes da Bíblia sobre sua própria autoridade. A expressão toda a escritura é inspirada por Deus significa que a escritura é literalmente soprada por Deus, ou seja, sua origem está no próprio Deus. A expressão divinamente inspirada vem do grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. A Bíblia não é um livro humano, mas ele é a própria palavra de Deus comunicada aos homens. Lembra quando eu falei que quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo, Deus fala conosco, por isso que é importante a gente estar lendo a palavra de Deus? Mas alguém pode dizer assim, mas a Bíblia é um livro escrito pelos homens. Sim, homens escreveram, mas foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia possui autores humanos, porém uma única fonte divina, que é o próprio Deus. 2 Pedro 1:21 diz, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia foi escrita por homens, mas cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é inspirada por Deus. E o comentarista coloca aqui assim, ela é útil para 4 propósitos. Quais são eles?
4 propósitos centrais: ensinar, que é comunicar a verdade; repreender, que é confrontar o erro; corrigir, que é restaurar o que foi desviado; e educar na justiça, que é formar o caráter e promover a santidade. Então, a Escritura, ela revela a verdade de Deus, ou seja, revela quem Deus é, mostrando o caminho, né? Mostrando o caminho correto para se viver, para o caminho correto para seguir. Ela alimenta o conhecimento espiritual e fortalece a fé. Por que a Bíblia ela é para repreender? Porque a palavra ela confronta o pecado, igual ela vai de frente com o pecado. Ela confronta. Ela revela erros, alerta quando a pessoa está se afastando da vontade de Deus. Então ela age como um espelho espiritual. Quando você lê a palavra, como eu já disse, ela também te lê, ela é como um espelho. Quando você está de frente de um espelho, você consegue enxergar em você se há alguma imperfeição, alguma uma mancha, um negócio e tal. Aí você vai cuidar ali, né, ajeitar para ficar do jeitinho que... Não é verdade? Então, a Bíblia é assim, quando você lê ela, você vai entender o que está faltando. Você vai saber o que precisa ser feito para melhorar. Então, a palavra também, ela é para corrigir. Então, a palavra ela confronta o pecado, revela os erros, quando alguém está se afastando. Ela também é para educar na justiça. Então, a palavra ela molda o caráter. Ela molda o caráter do cristão todo dia. Diariamente ela está moldando o caráter do cristão, ensinando a viver em santidade, obediência e maturidade espiritual. Então, quem submete a palavra, cresce. Quem submete a palavra, cresce espiritualmente. Quem submete a palavra, se torna preparado para viver segundo a vontade de Deus. Então, se você está obedecendo a palavra, está seguindo a palavra, você está no caminho certo, você está fazendo o que é certo para se manter segundo a vontade de Deus. Então, quer viver de acordo com a palavra de Deus? Quer viver em santidade? Quer ter uma vida íntegra diante de Deus? Se submeta à palavra, obedeça a palavra, leia a palavra, siga o que diz a palavra, para que você possa crescer espiritualmente e se tornar preparado para viver segundo a vontade de Deus. E isso nós vamos para o nosso terceiro subtópico, que fala habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3,17, que diz assim, Paulo escreve dizendo, a fim de que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. O comentarista destaca o seguinte, o comentário da revista, a palavra de Deus, quando estudada e aplicada, capacita o cristão para viver e servir com excelência. Então, assim, a palavra de Deus, quando estudada, aplicada, capacita o cristão para viver e servir com excelência. Ou seja, ela capacita o cristão para viver e servir com excelência, formando um caráter provado diante de Deus, como já falamos aqui, e preparando para toda boa obra. Ou seja, ela transforma a maneira de viver em todos os aspectos. Salmo 119, verso 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, quem guarda essa palavra no coração, essa pessoa ela vai viver uma vida de santidade. Peca porque o pecado ele é ele é um acidente no percurso, mas ela não vive uma vida de pecado. Ela não vive na prática do pecado. Então, quem medita na palavra, ela serve com excelência e prospera em tudo. Josué 1,8 diz, medita nela dia e noite, então farás prosperar o teu caminho. Então, uma igreja forte, ela é edificada através da palavra. Salmo 1 vai dizer que quem medita nessa palavra será como a árvore plantada junto ao ribeiro. Tudo quanto ele fizer, prosperará. Então, quer ter uma vida próspera, quer ter um ministério próspero, quer ter uma igreja próspera, se mantenha na palavra. Foque na palavra. Pregue a palavra, como Paulo disse ao Timóteo. Pregue a palavra. A igreja que prega a palavra é uma igreja firme, é uma igreja sólida. É uma igreja que não é levada por vento de doutrina. Não precisa inventar, não precisa fazer outra coisa. Só pregue a palavra. E com isso a gente finaliza
a nossa lição. Espero contribuir para o seu conhecimento, para a sua vida espiritual. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber de primeira mão todas as nossas postagens aqui no nosso canal, tá bom? Aqui a gente encerra, já amanhecendo o dia, é às 5h14, vamos encerrando aqui nossa aula. Que Deus abençoe você. Pai, te louvo pela vida dos teus filhos, continue abençoando cada um, nos dando a tua graça, a tua bênção sobre a nossa vida, a sua direção, que possamos manter o foco, Senhor, na tua palavra, aprendendo cada dia, para que possamos levar uma vida de integridade e santidade diante da tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.